65. Ileazuit capítulo 385 Autor, Ermo. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Não fique tão chateado, Lord Mine. Zero pôs as mãos atrás das costas e circulou lentamente pela praça. A igreja foi originalmente fundada pela Aliança, de qualquer maneira, então Sua Santidade só fez isso para que as bruxas pudessem recuperar o que era delas por direito. Se você ganhar, você também pode obter minhas memórias e experiências, a riqueza que acumulei nos últimos 200 anos. Agora entendi. Deixar Zero usar a igreja do refletir já era estranho porque mesmo que ela fosse a favorita do Papa, ela ainda era uma bruxa purificada e não deveria ter tido acesso aos mais profundos segredos da igreja. Infelizmente, eu não percebi isso a tempo. Mine ficou em silêncio por um tempo antes de dizer: se você vencer, para onde pretende liderar a igreja? Para a vitória. Zero disse levantando a cabeça, ou destruição. Mas jamais para os fiordes. O quê? Você acha que ninguém sabe sobre suas ordens secretas? O tom de Zero continha um traço de zombaria. Logo antes de uma grande batalha, você mandou recursos para o porto do Reino de Inverno Eterno para consertar navios e dar apoio aos marinheiros. Além disso, você enviou um grande número de bodes expiatórios para a forca. Todas essas despesas são bastante caras, praticamente impossíveis de esconder da igreja. Porra! O'Brien chegou a confiar a agência de inteligência da área secreta principal a ela. Ele pensou em silêncio e respondeu: isso não prova nada. Como Papa, preciso pensar a longo prazo para garantir que a igreja sobrevive em qualquer circunstância. Você acredita em suas próprias palavras? Zero riu. Logo depois que você aceitou o cetro na frente de todos os crentes, você começou a pensar em seu próprio futuro e perdeu sua vontade de vencer a batalha da vontade divina antes mesmo de começar. Você realmente acha que um mortal como você pode ganhar a aprovação de Deus? Que aprovação? Mine respondeu gritando. Se a aprovação dele estivesse realmente nos protegendo, porque os humanos estariam sofrendo derrota após derrota? Ele ofegou pesadamente e vociferou. Enquanto isso, precisamos confiar o destino da humanidade nas mãos do exército da punição divina para combater os demônios. Então o tempo é essencial, e não há nada que você possa fazer para mudar isso. Não apenas nas mãos do exército da punição divina. Zero sussurrou. O destino da humanidade não deve ficar nas mãos de apenas algumas pessoas. Então nós deveríamos confiar nas bruxas como você? Mine riu friamente. Não se esqueça que foram vocês que falharam há 400 anos. As bruxas também são apenas um pequeno grupo. Zero parou de andar e olhou diretamente para os olhos do Papa, com um olhar frio de congelar até a alma. Esta batalha vai decidir a sobrevivência de toda a humanidade, então todos precisam estar envolvidos, sejam homens, mulheres, idosos e crianças. Todos se tornarão guerreiros honrados e se unirão à luta contra os demônios, ou então, todos irão morrer. Isso é um absurdo. Você planeja enviar aqueles civis que se assustam facilmente com bestas demoníacas para lutar contra demônios reais. Você deve estar fora de si. Mine parou de repente, pois percebeu que ela não estava brincando e que estava compartilhando seriamente seus planos com ele. A única maneira de dar aos civis a capacidade de lutar é, Mine, com um frio na espinha, pensou e perguntou. Você quer dar a pílula da loucura a todos eles? Ele perguntou em descrença. Uma pessoa sob os efeitos da pílula não é páreo para um guerreiro do exército da punição divina, mas e quanto a 10? Zero virou a cabeça e perguntou. Além de existir um suprimento constante de bestas demoníacas correndo soltas, a área secreta principal também deve ser capaz de inventar algumas novas fórmulas. Daqui a 5 anos, a igreja terá um suprimento de cerca de 3 a 4 milhões de pílulas. Você sabe o que isso significa? Ela fez uma pausa. Isso significa que além do exército da punição divina, a cidade sagrada também pode enviar um exército de milhões de homens enlouquecidos para participar da batalha contra os demônios. Você está louca? Louca? Você é que está louco por não levar a sério a batalha do dia do julgamento. A bruxa purificada de repente rugiu. Tanto a aliança como a igreja usaram pequenos grupos para lutar contra a força total de seus inimigos, e por isso falharam. Ninguém está isento desta batalha, e os mortais não podem se esconder atrás do exército da punição divina ou das bruxas para sempre. Como eu disse, esta é uma batalha decisiva que exige os esforços de todos, senão não poderemos enfrentar os demônios das terras selvagens.
Uma bruxa purificada criada pela igreja nunca diria tal coisa, porque essa é a mentalidade de um conquistador. O rosto de Mine ficou pálido, e ela é uma vira-lata qualquer. Sua Santidade O'Brien, você realmente previu tudo isso? Aceitar o conhecimento é parte do processo de automudança, e somente mudando nossa forma de pensar é que nos tornaremos capazes de trazer o progresso. Zero suspirou pesadamente. Talvez devêssemos parar de conversar e decidir quem deve ser o governante da igreja. Não pense que você pode vencer, o Papa disse com os dentes cerrados. Eu construí este mundo. Assim que terminou de falar, uma névoa vermelha apareceu debaixo de seus pés e começou a se espalhar. Zero pareceu ligeiramente surpresa. De repente, ela pôs as mãos na garganta e começou a gritar. Sufocada, seu rosto se contorceu e começou a cair em pedacinhos, enquanto vomitava sangue. Em poucos segundos, ela já não parecia mais humana. Essa é a névoa demoníaca escondida nas armadilhas da área secreta principal e só afeta bruxas com poder mágico. Mine disse amargamente atrás da névoa vermelha. Se eu encher este lugar inteiro com ela, você sofrerá infinitamente e morrerá 1000 vezes. E mesmo. Uma rajada de vento de repente levou toda a névoa vermelha embora e limpou a área ao redor de Zero que, agora renascida, dizia dolorosamente, é claro que o novo Papa tem alguns truques na manga. Se você tivesse ido direto para a biblioteca do templo secreto principal desde o começo, esta batalha seria ainda mais difícil. Mas essa também é a parte divertida da Batalha das Almas. Isso é. Uma pedra do vento. Mine notou um anel com um cristal verde no dedo da bruxa purificada. A área de influência da pedra é limitada. Então, enquanto eu mantiver distância, posso quebrar esse escudo com um virote de pedra da retaliação divina. Mas só para estar seguro, eu farei alguns preparativos. Mine usou toda a sua capacidade e criou pílulas da loucura e engoliu. Oh, ideia inteligente. Zero disse com um sorriso. Sua maior fraqueza está na sua capacidade de batalha, então a pílula de 2 cores pode aumentar sua força, agilidade e tolerância à dor. Portanto, acho que é muito mais difícil para mim te atacar à distância com arcos ou virotes. Mine a ignorou, mudou-se para uma área não afetada pela pedra mágica do vento e se concentrou em criar uma pedra da retaliação divina. As pílulas da loucura estavam começando a entrar em ação e ele sentiu sua força aumentar rapidamente e sua visão se tornar muito mais clara. Um virote com pedra da retaliação divina seria a arma mais eficaz contra essa bruxa a longa distância, e ele criaria névoa vermelha ao redor de si assim que Zero tentasse atacá-lo de perto. Ela também está fazendo sua própria arma, mas... o que é isso? Mine pensou, um par de espadas longas. Virotes fariam sentido. Mas por que ela escolheria um par de espadas? Além disso, a estrutura das espadas é muito estranha, com uma lâmina tão larga quanto seu torso e incrustada com muitos cristais. Onde é que eu vi algo semelhante? Zero ergueu as espadas para o alto e disse. Sabe de uma coisa? Na sala de ilusão da Igreja do Refletir, há mais de uma imagem gravada. O que isso significa? Mine ficou atordoado. Você esqueceu o que Sua Santidade O'Brien disse? A batalha de Alice com Natalia foi completamente registrada pela Aliança. Zero disse com cuidado. Além de absorver memórias, ver e aprender também são talentos meus. Quando ela disse isso, os cristais das espadas se iluminaram um por um, como se estivessem sinalizando alguma coisa. E então uma luz dourada brilhante emergiu das espadas e atravessou a névoa vermelha, atirando diretamente para o céu. O céu também parecia responder a esse poder, desferindo milhares de raios de luz. Que tipo de habilidade é essa? Mine olhou em choque. Antes de obter sua resposta, Mine já estava cercado por uma luz dourada envolvente, que parecia rasgar o mundo inteiro. A cela desceu lentamente até o fundo da caverna das pedras da retaliação divina. Zero jogou as roupas em seu ombro no chão e saiu. As cicatrizes das chicotadas haviam desaparecido de suas costas, como se nunca tivessem estado ali. O guarda do exército do julgamento de pé abaixou a cabeça respeitosamente e lhe entregou um manto dourado que já havia preparado. A roupa sinalizava a mais alta autoridade na igreja. Com a ajuda de muitos atendentes, Zero vestiu o manto e foi direto para o principal templo secreto, sem desviar o olhar. Heleazwit capítulo 386. Depois de uma semana agitada, Roland construiu uma nova fábrica de produtos químicos ao lado do Rio Vermelho. Considerando a toxicidade do óxido de nitrogênio,
Esta fábrica foi construída como um mercado de conveniências, com uma parede aberta e telhado de madeira bastante alto, tendo uma excelente ventilação. É claro que a temperatura lá dentro era praticamente a mesma do lado de fora. O novo sistema de síntese de oxigênio e nitrogênio já estava em funcionamento. O calor produzido instantaneamente pela chama negra era o mesmo que um arco elétrico e era muito mais eficiente. Depois que as matérias-primas foram colocadas no reator, Ana só precisava de 8 minutos para transformá-las em dióxido de nitrogênio, o que produzia ácido nítrico quando reagido com água. O sistema que sintetizava amônia a partir de nitrogênio e hidrogênio também estava em pleno funcionamento. A quantidade de nitrogênio líquido obtida pelo resfriamento era muito maior do que a quantidade de oxigênio líquido, então o nitrogênio restante era usado para produzir amônia. Roland também não cessou a produção industrial regular de ácido nítrico, de modo que ele pudesse cobrir todas as suas linhas de bases. Cada nova linha de produção de ácido nítrico era uma oportunidade para mais explosivos químicos. De acordo com o teste das habilidades de papel, ele descobriu que ela realmente podia acelerar uma reação de nitrogênio e hidrogênio, aquecida de tal forma que os produtos eram obtidos quase que instantaneamente. O problema ainda residia no fato de que ela não conseguia controlar com precisão a liberação de seu poder mágico, e sua tenra idade a fazia consumir muito rapidamente o pouco poder que ela tinha. No entanto, isso poderia ser corrigido por meio da prática. De acordo com Andy, a menina estava melhorando rapidamente, e ela seria capaz de manter seu poder em um nível basicamente estável em cerca de uma semana. Com essas duas linhas de produção e uma produção estável de glicerol nitrificado, foi possível obter uma pólvora moderna sem fumaça. O próximo passo foi projetar uma arma de repetição para começar a produzi-lo o mais rápido possível. Roland estava pensando em seu projeto para a nova arma quando um guarda entrou em seu escritório e relatou: Sir Ferlin Euteck e seu pai, o Duque Euteck, estão aqui para vê-lo e estão esperando no salão. Ferlin? Roland ponderou por um tempo. Ele não era aquele cavaleiro da região oeste, o Luz da Manhã? Toda a família dele deveria estar em Forte Cancioneiro. Por que seu pai quis vir para cá tão repentinamente? Eles mencionaram por que vieram. Sir Ferlin disse que tem algo a ver com bruxas e me disse para dar isso ao senhor. O guarda entregou-lhe um pedaço de pergaminho delicado que mostrava um mapa do tesouro que se parecia com o previamente desenhado por Luz da Manhã, mas comparado com o rascunho anterior, este mapa parecia ter sido impresso. Roland de repente se lembrou que Ferlin uma vez disse que esse mapa havia sido passado em sua família há 400 anos, e que Rai usou para encontrar a torre de pedra onde a gata estava sendo mantida. De repente, ele ficou muito interessado. Chame a gata também. Ela ainda deve estar no laboratório de produtos químicos agora. Vou vê-los imediatamente. Sim, Vossa Alteza. Depois que o guarda foi embora, Roland enrolou o mapa e foi para o salão. Ferlin e um homem idoso imediatamente se levantaram e se curvaram em respeito. O príncipe notou que os dois homens usavam jaquetas grossas de couro com manchas de suor nos ombros, e a testa do velho já estava transbordando de suor. Ele sorriu e disse: Se estiver muito quente, vocês podem tirar seus casacos. Há aquecimento no castelo, por isso é muito mais quente aqui do que fora. Não quero que vocês fiquem doentes. Aquecimento? Ferlin ficou atordoado. É um novo tipo de equipamento de aquecimento que é muito melhor que uma lareira. Roland não perdeu tempo em explicar e, em vez disso, dirigiu o assunto para as intenções de seus visitantes. Eu ouvi que vocês vieram por causa das bruxas. Sim, Vossa Alteza. Luz da Manhã disse, acenando a cabeça furiosamente. Eu vi uma mulher com cabelos azuis no mercado de conveniência. Ele resumiu brevemente sua experiência durante os últimos dias. Quando voltei para casa, meu pai me contou sobre a história da minha família e achei que ela poderia ser uma bruxa. Entendi. Roland ficou chocado ao ouvir sua história, pois ele não achava que a família de Agatha tivesse quaisquer mortais que sobreviveram até agora. Há uma bruxa em Vila Fronteiriça, e o nome dela é Agatha. O Duque Euteco levantou da cadeira animado. Então, poderia Vossa Alteza deixar você conhecê-la? Roland assentiu com um sorriso. Claro, ela deve estar a caminho do castelo agora. Além disso, considerando que ela é uma bruxa, eu acho que você deveria ter a cortesia de tirar a pedra da retaliação divina que você está usando. Ah, o senhor está certo. O Duque retirou a pedra apressadamente da camisa e colocou-a sobre a mesa.
Não havia tal cortesia em Taquila há 400 anos, e as bruxas ainda não eram caçadas como animais pela igreja. Rouxinol sussurrou em seu ouvido: essa pedra não é nada além de material de pesquisa para Agatha. Dessa forma, você pode determinar se eles estão dizendo a verdade ou não. Roland disse, escondendo o sorriso. Ele sentiu Rouxinol levemente beliscar seu pescoço. Mentiroso. Por que você me chamou de volta? Agatha empurrou a porta do salão já demandando explicações. A batalha da vontade divina está se aproximando e eu preciso de todo o tempo que tenho para produzir armas para lutar contra os demônios. Assim que disse a palavra demônios, ela notou que havia estranhos no salão. Se não for algo importante, você poderia mandar alguém me informar. Depois de trabalhar com o alquimista-chefe por tanto tempo, Agatha começou a soar um pouco como Killy. E sua incansável atitude em servir as indústrias de produção de vila fronteiriça fez com que o Lorde da vila, Roland, se sentisse um pouco culpado. Ele tossiu e respondeu. Conf, essa é uma questão muito importante. Há 400 anos, quando Taquila estava à beira do colapso, você se lembra daquele grupo de servos que se separou de você e seguiu a multidão para o sul das cordilheiras intransponíveis? Acho que sim. Agatha tirou o chapéu, coberto de neve, e soltou seu cabelo azul. Que tipo de assunto importante é esse? Isso aconteceu há muito tempo. Quando ela enfim mostrou todo o seu charme, Ferlin e o Duque ofegaram, e o Duque imediatamente se ajoelhou na frente dela, dizendo: Senhorita Agatha. E você é? Agatha franziu a testa. Eu sou um descendente de Cougar. A senhora ainda se lembra desse nome? O Duque perguntou, olhando para cima com expectativa. Cougar. É claro. Eu dei a ele esse nome. Agatha deu de ombros. Eu comprei 2 criados mortais de Chamei Cave, que era o chefe dos guardas da minha família, e o outro Cougar, que administrava os assuntos mundanos. Ela parou um pouco e continuou. Então vocês são os descendentes daquele larápio que fugiu com minhas pedras mágicas e as anotações das minhas experiências? Larápio. O Duque olhou em choque. Não, Ellie. Saiam. O rosto de Agatha ficou sombrio. Eu não quero ver vocês nunca mais. Release capítulo 387. Agatha saiu do salão assim que terminou de falar e nem deu tempo aos 2 homens para se explicarem. Roland virou a cabeça ligeiramente e disse baixinho. O que está acontecendo? Ambos os lados estão dizendo a verdade. Rouxinol sussurrou em seu ouvido. Roland refletiu sobre isso um pouco e rapidamente adivinhou o que realmente havia acontecido. O que Agatha e a família Eutec disseram, acreditando ser a verdade, não era necessariamente a verdade, mas apenas o que acreditavam ser verdade. Parecia que o problema real era o que estava, de fato, escrito no livro da família Eutec. Já que você, Duque Eutec, veio de Forte Cancioneiro, não precisa voltar logo. Fique na casa de Ferlin por alguns dias e conheça a vila. Passeie pelas ruas e o mercado de conveniências. Roland olhou para o Duque confuso e continuou. Vou conversar com ela e talvez vocês voltem a conversar. É mesmo. O Duque ficou chocado, mas abaixou a cabeça e disse, obrigado, Vossa Alteza Real. A propósito, onde estão as pedras mágicas e os livros antigos que você trouxe? Estão todos encaixotados em nosso navio. Ótimo, pode trazê-las ao castelo. Roland disse, assentindo. Eu acho que ela vai ficar mais calma depois de ver todas as coisas que sobreviveram por mais de 400 anos. Depois do jantar, o príncipe chamou Agatha para ir até o seu escritório. Você deveria dar ao Duque Eutec a chance de se explicar. Roland contou a Agatha toda a história. Não importa o que seu servo fez, este homem está tentando devolver seus pertences a você, e ele pode até estar tentando corrigir os erros de seus ancestrais. Meu servo enganou seus descendentes, então este homem não me deve nada. Agatha fez beicinho. Além disso, familiares de bruxas não significam nada agora. Além do mais, eles pertencem à aristocracia da região oeste, certo? Se os aceitar, isso tornaria as coisas difíceis para você, porque você quer ser o único governante da região oeste, não é mesmo? Roland ficou chocado ao pensar nisso e balançou a cabeça com um sorriso. Tudo bem. Isso faz sentido. Mas você não parece culpá-los. Eu não deveria descontar minha raiva de um mortal de 400 anos atrás sobre os seus descendentes, especialmente se eles não sabem o que aconteceu. Agora sim você falou como uma pessoa iluminada do reino das bruxas, Roland pensou.
Seja para com os mortais ou aceitando coisas novas, ela sempre tem uma perspectiva positiva. Para mim, esta é sem dúvida um excelente modo de pensar, mas provavelmente Agatha era uma bruxa rara em Taquila, então não me surpreende que ela tenha sido rejeitada por outras bruxas da sociedade expedicionária. Nesse caso, vou explicar a eles. Roland disse, sorrindo. Você tem algum interesse nos seus pertences? Agatha revirou os olhos e zombou. Não são meus pertences, são da sociedade expedicionária. Todas as caixas foram levadas para o porão do castelo. Ao lado de Agatha, Roland também convidou Tilly, Sylvie e Ana. As caixas foram abertas uma a uma sob o olhar de Sylvie. 10 das 15 caixas continham pedras mágicas. Roland pegou um cristal do tamanho de um punho e comentou. Você disse que todas estas pedras foram transformadas de uma pedra da retaliação divina, então uma pedra desse tamanho deve valer 200 ou 300 peças de ouro. 300. Agatha disse, sem se impressionar. As pedras mágicas só podem ser produzidas por feras do caos, então cada peça é praticamente inestimável. Que tipo de pedras mágicas são estas? Tilly perguntou. Elas não parecem fáceis de transportar. Pedras de luz. Agatha pressionou a pedra na mão do príncipe e canalizou seu poder mágico na pedra, fazendo-a emitir uma pálida luz amarelada, que rapidamente se tornou mais forte que a luz de uma tocha. Quando a luz se tornou ofuscante demais para suportar, Agatha finalmente retirou sua mão. Mais da metade destas pedras são pedras de luz. Além das produzidas pelas feras do caos, o resto são espólios de batalha que ganhamos ao atacar a comunidade de demônios. Como as pedras mágicas foram feitas em diferentes tamanhos? Ana perguntou curiosa. Se fossem todas as pedras da retaliação divina, então não poderiam ser cortadas com poder mágico, mas um grande bloco delas é extremamente duro e tampouco poderia ser cortada com lâminas. Um bloco inteiro? Agatha ficou atordoada. Você está falando do veio mineral de pedra da retaliação divina? Sim, está bem debaixo das minas de Vila Fronteiriça. Roland explicou a história do mapa do tesouro. Sua superfície é muito dura, e até mesmo uma pistola de pederneira mal deixa um pequeno risco. Entendi. Agatha sorriu. Você usou este mapa para encontrar a minha torre, que também era meu laboratório. Sim, realmente foi usado pela sociedade expedicionária para marcar o veio mineral de pedra da retaliação divina, além de ser um local escolhido para a próxima cidade sagrada. Cidade sagrada? Todos perguntaram, surpreendentemente, em uníssono. Sim, pensem dessa forma, porque existiam centenas de cidades nas planícies férteis, mas apenas 3 cidades sagradas. Agatha sorriu sorrateiramente. Essas supostas cidades sagradas são todas construídas no topo das veias minerais de pedras da retaliação divina. Precisávamos de muitas delas para pesquisar a relação entre o poder mágico e as pedras mágicas e também para evitar danos em grande escala nos conflitos entre as bruxas. Então vocês estavam planejando construir uma nova cidade sagrada na encosta norte? Roland perguntou surpreso. Sim, se não fôssemos derrotadas tão rapidamente na Batalha da Vontade Divina. Agatha suspirou. Pode-se dizer o mesmo da Serra Bárbara na Cordilheira Intransponível. Acho que vocês a chamam agora de Platô de Hermes, onde a cidade sagrada da igreja está localizada. A igreja também continuou usando o termo cidade sagrada. Tilly disse com uma expressão amarga. Então é ainda mais possível que eles sejam descendentes da aliança. Felizmente a igreja não construiu a cidade sagrada na região oeste. Roland suspirou baixinho aliviado. De qualquer forma, a pedra da retaliação divina é basicamente indestrutível, então cortá-la requer uma solução especial. Agatha continuou. Só podemos cortá-la com sangue de bruxas, pois possui poder mágico ou sangue de demônios. Sangue? Sylvie perguntou, boquiaberta. Sim, e a quantidade de sangue necessária depende da pedra. Agatha disse, abrindo as mãos. Na cidade sagrada, todas as bruxas adultas eram obrigadas a doar sangue. Assim que deixa o corpo, o sangue perde poder mágico muito rapidamente, então devemos usar o sangue ali mesmo. A cada 2 ou 3 anos, bruxas adultas seriam ordenadas pela aliança para ir às minas e doar sangue, e quaisquer demônios capturados também serviriam a esse propósito. Você fez isso também? Ana perguntou. Claro. Agatha disse, assentindo. Nem as 3 chefes da aliança foram exceção. E quanto às bestas demoníacas? Sylvie perguntou.
Algumas bestas demoníacas híbridas parecem ter poder mágico. Sim, mas é muito pouco, então o sangue delas só pode ser usado para lidar com pedras quebradas ou lascadas, e não tem efeito em blocos inteiros. Agatha respondeu, depois que a pedra da retaliação divina é cortada, sua dureza diminuirá muito com seu tamanho, e sua extensão de impacto também diminuirá. Por exemplo, as pedras da retaliação divina que os mortais carregam consigo podem ser facilmente esmagadas com um martelo. Eliaswit capítulo 388. As palavras de Agatha confirmaram o palpite de Roland, de que a pedra da retaliação divina não afetava o poder mágico, mas as habilidades das bruxas. Além da Fera do Caos, a sociedade expedicionária encontrou alguma outra maneira de produzir pedras mágicas? Agatha balançou a cabeça e respondeu. Não, descobrimos que é muito mais difícil do que pensamos. A Aliança uma vez teve uma bruxa que podia transformar as pedras de retaliação divina em pedras comuns, mas tudo o que conseguia fazer era remover o poder mágico. Não era suficiente para produzir as pedras mágicas de luz mais simples. Agatha se virou para Sylvia e disse, você pode ver a forma do poder mágico, então você também deve ser capaz de ver as formas reais desses cristais. É uma bola de névoa. Bem tênue. Sylvia disse com um tom inseguro. Esta é uma das maneiras pelas quais o poder mágico se reúne. Agatha assentiu. A sociedade expedicionária examinou e registrou quase 10.000 bruxas e pedras mágicas, e descobriu que a maior parte do poder mágico que ainda não evoluiu possuía a forma de névoa, ciclones, punhado de areia, bolas de luz e chamas. Suas formas podem até ser parecidas, mas existia uma infinidade de diferenças minuciosas. Foi por esta razão que acreditávamos que não havia dois poderes mágicos idênticos. Quanto aos poderes mágicos que foram condensados após o autodespertar, suas formas diferiam ainda mais. A luz da pedra está diminuindo. Tilly de repente apontou para a pedra mágica de luz na mão de Roland. Isso é porque eu canalizei apenas uma pequena quantidade de poder mágico. Agatha explicou. Mas uma vez vi algumas pedras mágicas de luz nas ruínas dos fiordes que nunca perdiam o brilho. Tilly disse, um pouco confusa, se estas ruínas debaixo da água pertenciam às bruxas da Aliança, então quer dizer que vocês conseguiam produzir pedras mágicas de luz que brilham por mais de 400 anos? Ruínas debaixo d'água? Agatha disse chocada. Será que algumas bruxas da Aliança foram ao mar agitado? Ela pensou, balançou a cabeça e descartou esse pensamento, respondendo. Bem, é possível fazer uma pedra mágica de luz brilhar para sempre, mas requer mais de 10 bruxas. Mais de 10, Ana murmurou, para transferir poder mágico? Sim. Algumas bruxas podem reabastecer o poder mágico das outras ou canalizar diretamente o poder mágico de duas pessoas. Dessa forma, uma bruxa pode canalizar muito mais poder do que a quantidade que ela tem em seu próprio corpo e fazer com que uma pedra mágica brilhe continuamente. Agatha retornou a pedra mágica de luz ao seu brilho original. No entanto, este método não funciona em todo tipo de pedra mágica. Normalmente, apenas as pedras mágicas com o poder mágico em forma de névoa, ou seja, com a forma mais simples de poder mágico, é que podem ser usadas dessa maneira, como pedras mágicas de luz ou pedras mágicas de eco, que não ajudam muito em batalha. Mas elas seriam muito úteis no castelo. Roland disse, empolgado, olhando para a caixa de pedras mágicas de luz. Em um tempo antes da era da eletricidade, essas pedras seriam a iluminação perfeita, e ele estava cansado da fraca e trêmula luz de vê-las. Tudo bem usar vê-las no inverno, mas trabalhar no escritório no verão era uma tortura, para não mencionar que era horrível para a visão. Agora, essas pedras mágicas poderiam iluminar o castelo inteiro, mesmo à noite. E mesmo. Agatha disse, relutante, acho que elas seriam mais úteis nos laboratórios, especialmente se quisermos continuar produzindo oxigênio líquido à noite, porque as chamas são muito perigosas. 1. Ela está pedindo para trabalhar horas extras além das 8 horas durante o dia. Roland inclinou a cabeça e disse. Conf, vamos dar uma olhada nas pedras mágicas nas outras caixas primeiro. Após uma verificação rápida, Agatha identificou pedras mágicas de luz de várias formas e brilho, e também outras pedras aleatórias. Embora fossem bens inestimáveis, elas ainda eram do nível mais baixo de pedras mágicas. Por exemplo, havia pedras mágicas de vigia que enviava sinais e pedras mágicas de localização que encontravam objetos.
Eu não estava no comando de tudo na torre de pedra da cidade sagrada, e estava basicamente afastada da sociedade expedicionária na época. Então todos os produtos que eu transportava não eram importantes. E esses livros? Roland apontou para os livros negros nas outras caixas. São registros de laboratório. Alguns destes são os princípios gerais. A gata corou. Eu queria guardar uma cópia como um guia para as novas bruxas evoluírem seus poderes, assim que elas tomassem estas terras bárbaras. Porque ela ficou sem graça com a pergunta. Roland olhou para a gata com curiosidade e continuou a vasculhar as caixas restantes. Esta caixa de madeira é um pouco estranha. As palavras de Sylvia fizeram suas mãos tremerem e recuarem imediatamente. Existe uma armadilha. Não. Há um fundo falso. Sylvia disse, examinando a caixa, é bem no fundo. Eu não percebi no começo porque achei que era apenas uma parte normal do fundo da caixa. Roland tirou todos os livros da caixa, expondo o fundo grosso. Ana cuidadosamente abriu a tábua de madeira e pegou uma caixa de ferro fundido. O que é isso? Roland abriu curiosamente a tampa e viu uma grossa placa de metal prateado incrustada com 4 cristais coloridos, revelando, pelo seu design, que era uma criação própria e original. Talvez a sociedade expedicionária tenha deixado você com alguns objetos valiosos, afinal. Isso não pode ser possível, a gata engasgou. Sua reação dramática deixou todos no porão confusos. Roland imediatamente colocou a placa de metal de volta na caixa. O que há de errado? Isso é um sigilo da vontade divina, a bruxa do gelo disse em descrença. Como Cougar conseguiu colocar as mãos nisso? Ela examinou várias vezes para ter certeza. Ele roubou das outras bruxas da sociedade expedicionária? Talvez sua frota tenha sido atacada e alguém tenha confiado a ele. Roland tentou supor aleatoriamente. Já faz 400 anos, e não importa a quem a caixa pertencia. Mas o que diabos é esse sigilo da vontade divina? Algumas pedras mágicas, quando reunidas, podem ter habilidades extras, alterar as propriedades de seus poderes mágicos ou aumentar seus efeitos. Este era o tópico mais importante de pesquisa da sociedade expedicionária. A gata cuidadosamente pegou a placa prateada. Pedras mágicas que são postas juntas são chamadas de sigilos, e o sigilo da vontade divina é o tipo mais poderoso. Suas pedras mágicas vêm de demônios seniores, e há apenas 3 ou 4 de seu tipo em toda a Taquila. Uau! E quão poderoso é esse sigilo? Roland perguntou. Isso pode acabar com todo o seu castelo. Roland engoliu em seco, chocado. Não se preocupe, também requer uma quantidade absurdamente grande de poder mágico. Quanto mais pedras mágicas estiverem no sigilo, mais difícil será ativar. A gata fechou os olhos e 2 das pedras mágicas na placa de metal começaram a brilhar. Depois de um tempo, ela parecia estar exausta e soltou a placa, ofegante. As únicas bruxas que podiam usar o sigilo da vontade divina eram as 2 mais fortes da aliança. Você quer dizer, as transcendentes? A gata sentiu. Roland pensou por um tempo e disse. Deixe Ana tentar. É inútil. A gata disse, balançando a cabeça. Extraordinárias usam seu poder mágico de forma diferente das bruxas comuns, basicamente praticando o tempo todo. Quando elas evoluem, a quantidade de poder mágico em seus corpos irá superar muito. O quê? Assim que Ana tocou o sigilo, todos no porão ficaram boquiabertos. As 4 pedras mágicas brilharam imediatamente, uma a uma, e as bordas da placa de metal começaram a emitir uma luz dourada que parecia um relâmpago. A luz dourada tornou-se cada vez mais intensa, e o sigilo brilhou como sol nascente. Solte isso agora mesmo, a gata gritou. A luz desapareceu imediatamente. Ana soltou um suspiro e gentilmente colocou o sigilo de volta na caixa de ferro. Realmente, o sigilo usa muito poder mágico, então eu provavelmente só posso usá-lo 2 vezes. O silêncio pairava no porão. Reliazwit capítulo 389, Senhor. Euteque, o jantar está pronto. Irene abriu a porta do quarto e curvou-se rigidamente. Sua voz soou mais contida do que o habitual. Esta foi a primeira vez que Ferlin viu sua esposa se comportando dessa maneira. Mesmo quando ela conheceu o príncipe, ela não estava tão nervosa quanto agora. Pai, Ferlin disse em voz alta e olhou para o duque que não falara uma palavra desde que retornara. Sir Euteque piscou os olhos como se tivesse acabado de acordar de um período de meditação. Tudo bem, vamos comer.
Os pratos colocados na pequena mesa de jantar eram especialmente sumptuosos. Para Ferlin, era evidente que sua esposa fora ao mercado de conveniências para comprar algumas iguarias. Ele olhou para ela e sorriu, como se para elogiá-la e encorajá-la. Ferlin começou cortando o pão como de costume e depois dividiu o prato principal em 4 porções iguais, pois além dos 3, havia também a amiga de Irene, Mai. Mais cedo, quando chegou em casa, ele viu Mai discutindo o conteúdo de uma peça com Irene. Depois que apresentou o pai às duas, Ferlin esperava que Mai optasse por sair, como a maioria das pessoas faria. No entanto, Mai não fez isso e, pior, depois de fazer uma simples reverência ao Sir com uma expressão amarga, ela permaneceu ao lado de Irene. Ainda mais incomum, ela propôs ficar para o jantar. Ferlin ficou perplexo com tudo isso. No passado, quando ele queria agradecê-la adequadamente, ele a convidou várias vezes para participar de um banquete, mas ela nunca concordou. No entanto, Luz da Manhã não tinha tempo para pensar em tudo isso. Embora por fora ele parecesse calmo e comedido, seu coração estava acelerado e seus pensamentos um caos. Ferlin estava bastante preocupado com a opinião de seu pai sobre Irene, sua esposa, e com as atitudes da senhorita Agatha. Pelo olhar de decepção no rosto de seu pai, era evidente que, como atual chefe da família Euteck, ele se importava muito com o assunto. No entanto, Ferlin não sabia como consolar seu pai, particularmente porque os muitos anos de separação tinham criado algum distanciamento entre eles. Tudo o que ele podia fazer era continuar a comer em silêncio. Felizmente, a senhorita Ma estava por perto. A conversa toda sobre a peça despertou o interesse de Sir Euteck, e juntos eles tiveram uma boa conversa sobre o charme da cidade real de Castelo Cinza e as vidas da nobreza. Assim, o jantar não foi tão enfadonho afinal. Além disso, Irene pôde participar da discussão sobre a nova peça, e Sir Euteck até perguntou sobre suas recentes apresentações. Isso deixou Ferlin bastante aliviado. Depois do jantar, Mai rapidamente partiu. Depois de ajudar sua esposa a lavar a louça, Ferlin foi convidado pelo seu pai para conversarem na sala de estudo. Sua esposa fez uma boa amiga. O senhor está se referindo à senhorita Mai? Ferlin ficou ligeiramente surpreso. Ela é realmente uma excelente atriz, e ajudou Irene tremendamente nas peças de teatro. Ela cuidou de Irene durante o espetáculo no Teatro do Fu. Não, não estou me referindo à atuação. Sir Euteck disse, você não percebeu? Ela estava continuamente me intimidando. Te intimidando? Os olhos de Ferlin se arregalaram, mas vocês dois não estavam simplesmente tendo uma boa conversa. Ah, o velho gargalhou com vontade e disse, balançando a cabeça, você realmente não entende como os nobres conversam. A história que a senhorita Mai contou foi tirada de uma lenda sobre a interação entre uma plebeia e um homem nobre. Chama-se Cinderela, certo? Então, ao discutir política, ela até se referiu aos planos de Sua Alteza. Acredito que ela saiba que você, de bom grado, cortou laços com sua família para ficar com Irene, ou então, ela não teria se oposto a mim em todas as minhas falas. E isso é algo correto? Ao invés de admirar as coisas superficiais como status e título, Sir Euteck sorriu traço, você deve saber que ações são mais importantes do que palavras. Depois de falar com a senhorita Mai, eu descobri o que fazer com a senhorita Agatha. Se nossos ancestrais mentiram, não importa mais, devolvemos os itens que ela nos confiou totalmente intactos. Mesmo que ela não esteja disposta a nos aceitar, podemos atendê-la por outros meios. Enquanto falava, Sir Euteck suspirou alto, embora eu pessoalmente discorde das suas atitudes e opiniões, como ter abandonado a família, ainda assim, depois de ver sua vida aqui com Irene, de repente percebo que esses esforços podem não ser fúteis, afinal. Obrigado. Ao perceber o reconhecimento e aceitação nas palavras de seu pai, os olhos de Ferlin se encherem de lágrimas. Embora ele tenha sido muito firme em cortar seus laços familiares naquela época, ele ainda esperava em seu coração que seu casamento fosse endossado por sua família. No entanto, o que Sir Euteck disse em seguida o deixou ainda mais surpreso. Você já pensou em voltar para a família Euteck? O quê? Não, eu. O senhor, Luz da Manhã ficou tão aturdido que abriu a boca, mas não sabia como responder. Voltar para a família? Porque o senhor de repente trouxe esse assunto à tona. O velho cavaleiro disse lentamente. Já que você sabe que a sua decisão inicial foi um erro, não é tarde demais para voltar atrás. Depois de um longo tempo, Ferlin disse,
seriamente e de forma um pouco áspera. Sinto que meu trabalho atual é decente e que a vida em vila fronteiriça é. Não estou pedindo para você voltar a ser um cavalheiro em Forte Cancioneiro. Sir Euteque interrompeu. Você deveria entender o que eu quero dizer. Então Sir Euteque disse claramente palavra por palavra. Eu quero que você adie a família. Mas meu irmão, Ferlin engoliu em seco. Miso Euteque não será um bom sucessor. Sir Euteque disse abertamente. No começo, ele queria se tornar um renomado cavaleiro na região oeste, como você, mas depois da derrota do duque, ele perdeu a direção. Como uma família do lado perdedor, devemos nos comprometer com o novo governante da cidade, mas seu irmão continua mantendo contato próximo com as outras 4 grandes famílias, e eu não consigo mudar a opinião dele sobre isso. Você deveria ser capaz de adivinhar o motivo disso. Porque ele tem certeza que se tornará o próximo chefe da família. Ferlin adivinhou. Depois que ele deixou a família, seu pai não teria outra opção senão Miso para sucedê-lo. Provavelmente também foi por isso que seu irmão o tratou tão mal quando Ferlin retornou à mansão da família depois de tantos anos. Isso não tem nada a ver com habilidade e conhecimento. A habilidade pode ser desenvolvida e o conhecimento pode ser ensinado. Mas um sucessor adequado deve saber como observar a situação atual e dançar conforme a música. Seu pai continuou. Lord Petrov anunciou as novas políticas de Sua Alteza Roland. Ao inferir também sobre a peça da senhorita Mai no Teatro do Forte, intitulado Cidade Nova, suspeito que ele vai moldar toda a região oeste em uma única entidade em breve. Ainda não sabemos se as 4 famílias aceitarão ou não essa mudança, mas a situação definitivamente não será tão simples. Neste momento, a coisa mais adequada para nós é observar as mudanças silenciosamente, em vez de sermos usados por essas famílias como bodes expiatórios. Ferlin já ouvira essa notícia antes. Sua Alteza nunca escondeu suas próprias intenções e políticas, e na verdade, ele as divulgaria para seu povo antes de implementá-las. Isso incluía também o plano de transformar Vila Fronteiriça em uma cidade. No entanto, ele não queria participar de uma disputa sobre a liderança da família. Apesar das palavras de seu pai, Miso definitivamente não aceitaria tudo isso em silêncio. Ferlin entendia muito bem a personalidade de seu irmão mais novo. Finalmente, ele balançou a cabeça e respondeu. Desculpe, pai, eu não estou pedindo para você tomar uma decisão agora. Sir Euteque gesticulou com as mãos. Afinal de contas, eu ainda estou firme e forte, e comigo por perto, nossa família não vai perder a direção. Seu sorriso parecia ter envelhecido um pouco. Se Miso pudesse entender isso, eu não precisaria dizer todas essas coisas. Tudo o que eu espero é que, caso nossa família caia em algum tipo de problema, você nos faça esse favor, por mim e por sua mãe. Desta vez, Ferlin não conseguiu recusar. Release capítulo 390. Depois que Papel terminou de tomar banho, ela torceu a toalha e pendurou na sacada coberta de neve. Ao deixar a toalha fora por um dia, ela iria congelar completamente. Antes de usá-la novamente, tudo o que ela precisava fazer era dar uma torcida e umas batidas e depois remover os restos de gelo. Naturalmente, ela também poderia deixar a toalha dentro do quarto para ficar aquecida e usar seu poder mágico para vaporizar a umidade na toalha, mas isso reduziria seu número de práticas diárias. Papel estava ciente de que a capacidade de seu corpo para acumular poder mágico era considerada uma das piores entre as bruxas, portanto, ela precisava usar cada pouquinho de poder mágico com muita sabedoria. Assim que ela acabou de se enxugar e guardou a toalha, alguém bateu na porta. Quase todos os dias àquela hora, a irmã mais velha, Wendy, a levava ao salão do castelo para desfrutar de um café da manhã saudável. Já estou indo. Papel abriu a porta alegremente. Era realmente Wendy que estava do lado de fora. Wendy abraçou Papel com amor e cheirou suas bochechas. Ah, muito bem, você já se limpou. Ei! Papel sorriu e segurou a mão de Wendy enquanto caminhavam juntas para o salão do castelo. Fazia quase meio mês desde que ela chegara à vila fronteiriça, mas já tinha se acostumado com o modo de vida dali. Nesta vila, não havia necessidade de deixar seu barraco no início da manhã para encontrar comida, e ela não precisava se preocupar que a tão suada lenha conseguida fosse roubada. Além do tempo que passava enchendo seu estômago e se aquecendo, ela podia se concentrar em praticar sua habilidade e adquirir diversos conhecimentos. No passado,
Ela só podia imaginar e sonhar ter uma vida assim enquanto conversava com seus companheiros. Uma vida em que ninguém se preocupasse com a sobrevivência parecia reservada apenas para os senhores e amantes das grandes famílias nobres. Papel nunca esperou que algum dia ela também pudesse ter esse tipo de vida. As mãos de Wendy eram suaves e quentes, uma sensação que Papel nunca experimentara enquanto morava nas favelas. Em sua vida de agora, Papel sentia que havia pessoas que constantemente a amavam e se importavam com ela. Ela esperava poder permanecer permanentemente neste lugar quente e amoroso. Se fosse apenas um sonho, ela preferiria jamais acordar. Enquanto caminhavam para o corredor, Papel notou que as bruxas não estavam sentadas à mesa comprida e tendo suas refeições como de costume. Em vez disso, elas estavam todas amontoadas em torno de uma parede e gritavam incessantemente. Ela piscou os olhos curiosa, mas estava muito envergonhada para perguntar a Wendy o que as bruxas estavam fazendo. No entanto, Wendy parecia ler seus pensamentos e disse, rindo: "Nossas irmãs estão testando suas capacidades de combate." "Capacidades de combate?" Papel perguntou intrigada. "E o que é isso?" "É algo que foi inventado pela fala excêntrica de Sua Alteza. Não leve muito a sério." Wendy dobrou os joelhos e pôs a jovem em seus ombros. "Está vendo aquela placa de metal prateada? Dizem que é uma relíquia do reino das bruxas, que existiu há mais de 400 anos, e foi usada pelas bruxas extraordinárias como uma arma de batalha. Somente as bruxas com grande poder mágico podem evocar sua força. Sua Alteza deixou esse equipamento no salão para que todas as bruxas testassem o nível de seu poder mágico, ou devo dizer, para satisfazer a curiosidade de nossas irmãs. As irmãs capazes de iluminar as 4 pedras mágicas incrustadas na placa em uma única tentativa podem ser consideradas como abençoadas, pois têm uma capacidade de luta divina." Papel ficou extremamente confusa. Reino das bruxas, extraordinárias, pedras mágicas são palavras e termos que ela nunca tinha ouvido antes, e a deixou coçando a cabeça. Mas ainda assim isso não diminuiu seu choque ao presenciar a cena incrível que estava ocorrendo ali na sua frente. Enquanto as bruxas se revezavam para colocar as mãos na placa de metal, os cristais embutidos brilhavam intensamente e pareciam um caleidoscópio de estrelas coloridas. "Eu consigo iluminar 2 pedras mágicas", Raio exclamou. E ela tinha a mesma idade que Papel. No ombro dela, havia uma pomba bem gordinha. Papel lembrou que o pássaro também era uma bruxa que se chamava Magie. 2 e meia, a pomba gritou orgulhosamente. "Não acredito. Você conseguiu iluminar mais que eu? Isso é impossível." "Você quer tentar?" Wendy riu. "Eu acho que você não vai se dar muito bem agora, afinal, você ainda não aprendeu como imbuir o poder mágico em uma pedra mágica, então seria muito difícil iluminar o sigilo. Mas, Sua Alteza estipulou isso como uma prática obrigatória para as bruxas e, portanto, você logo receberá uma pedra mágica de luz para usar na prática. Essa pedra mágica de luz é tão brilhante e cristalina quanto aquelas da placa." De repente, Papel ficou animada. Então, ela olhou para Wendy e assentiu: "Vou praticar muito, todos os dias." "Boa menina." Wendy riu e esfregou as bochechas da criança. "Coma primeiro, assim você terá energia para praticar." Depois de terminar seu mingau de aveia, Papel retornou à casa das bruxas e começou seu treino diário. Wendy lhe dissera que tudo neste mundo era formado por bolinhas minúsculas que os olhos não podiam ver, e as mudanças materiais eram o resultado dessas bolinhas separando-se e ligando-se. As habilidades de uma bruxa poderiam acelerar esses processos, em vez de simplesmente, por exemplo, derreter gelo e resfriar a água quente. Embora não fosse capaz de compreender o significado de suas palavras, ela seguiu conscienciosamente o pedido de Wendy. Papel sentiu o poder mágico que estava contido em seu próprio corpo e o liberava da maneira mais equilibrada possível. De seus primeiros anos vivendo nas favelas, ela entendia que só era capaz de viver uma boa vida agora porque Sua Alteza precisava do poder das bruxas. Papel entendeu que esse era o seu único valor e, portanto, se ela não quisesse ser abandonada, ela precisava trabalhar duro. De repente, Papel sentiu uma dor aguda em seu abdômen. O poder mágico estava vibrando dentro de seu corpo e parecia que iria explodir, o que a fez gemer incontrolavelmente. "Qual é o problema?" Wendy, que estava ao lado dela, perguntou. "Não, nada." Papel balançou a cabeça. "É que agorinha há pouco, meu poder mágico parecia querer se libertar." Wendy ponderou por um momento,
Você se lembra quando se tornou uma bruxa? Provavelmente foi no inverno. Papel disse suavemente. Não consigo lembrar a data exata. Bem, estamos no final do outono e o inverno chegará em poucos dias. Wendy respondeu com um rosto sério. Quando nos aproximamos do dia do despertar, o poder mágico em nosso corpo se torna mais ativo como uma forma de mordida. Descanse primeiro. Vou chamar Rouxinol. Ela consegue observar se há mudanças em seu poder mágico. Wendy caminhou até a porta, depois voltou e acrescentou, não se preocupe. Para uma bruxa de vila fronteiriça, isso não é uma questão de vida ou morte. A suspeita de Wendy foi confirmada. Depois de 3 dias, Papel estava prestes a ter seu segundo dia do despertar. Deitada em sua grande cama, ela olhou em volta para o círculo de bruxas que vieram visitá-la. Ouvindo um murmúrio de palavras reconfortantes, ela de repente sentiu vontade de chorar. A dor do poder mágico caótico era como se ela estivesse sendo queimada, o que a fez se lembrar de seu primeiro despertar, o que tornou esse momento muito mais suportável. Como seu tempo de prática é relativamente curto, não há garantia de que você não sentirá dores. Wendy sentou-se à cabeceira da cama de papel e acariciou os seus cabelos. Mas lembre-se, nunca pense em desistir e mantenha-se consciente sempre. Papel assentiu. Ela não se atreveu a falar, com medo de que no momento em que ela abrisse a boca, ela começasse a chorar alto. Ela não queria passar vergonha na frente de todo mundo. Enquanto morava nas favelas, o choro era visto como uma expressão dos fracos, algo que apenas as pessoas que desistem faziam. Papel fechou os olhos e calmamente esperou que aquele momento chegasse. Quando ela abriu os olhos, viu que fora da janela havia um mar branco. A dor foi muito mais fraca do que ela esperava, de tal forma que os vários meios de tratamento que todos ajudaram a preparar se mostraram redundantes. Quando ela despertou, sentiu que a capacidade de seu corpo para o poder mágico aumentara consideravelmente. Pequenas mudanças ocorreram em todo o seu corpo. Seus olhos podiam ver mais, e seus membros possuíam mais força do que antes. Depois de lavar o rosto, ela mais uma vez ouviu Wendy bater na porta. Já estou indo. Papel abriu a porta alegremente e segurou a mão de Wendy. No entanto, desta vez, Wendy não a levou para o salão do castelo, mas sim para o escritório do Lorde, no terceiro andar. Aquele homem tão importante de cabelos grisalhos sorriu gentilmente para Papel enquanto segurava um pedaço de pergaminho na frente dela. Parabéns, Papel. A partir de hoje, você é oficialmente uma integrante da União das Bruxas. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.